Bom, recentemente tem surgido uma onda de quadrinhos nacionais por aplicativo ou por site, tipo Caricari, Fliptru, Zines. Essa onda já é muito comum em outros países, Coreia e pá. E aqui no Brasil sempre foi um nicho muito pequeno, né? Mas recentemente, cerca de uns 3, 4 anos, começou a estourar diversos quadrinhos muito fodas, muito bons, como Sense Life, Rei de Lata, 48km, Irauna do Olharamba, vários quadrinhos muito fodas, muito bem feitos, Lampião, por exemplo. E nessa de explorar esses quadrinhos nacionais, teve um que estourou muito recentemente, estourou principalmente em cima da onda de Jujutsu Kaisen, que é o Pecado Vivo, do autor Zinga. Eu fiz uma leitura completa desse quadrinho e eu gostaria de compartilhar minhas opiniões e fazer um resumo da história, porque é um quadrinho muito interessante e eu acho que seria um bom tema para o primeiro vídeo do canal. Pecado Vivo começa mostrando um flashback do Cairo, bem criancinha, né? Com a mãe dele, que é uma mãe muito gentil, tentando dar de alimento pro moleque. Só que o moleque é uma criança, então ele é automaticamente um pau no cu. E ele não quer comer os vegetais. Aí ela fala do Capitão Borracha, que é um herói de um desenho de infância do moleque. Acaba convencendo ele a rangar, né? O flashback conta um pouco de forma bem misteriosa sobre o pai deles, né? Mostra que ele tem uma irmãzinha bebê. Só que no fim do flashback, bom, a mãe dele morre por um bicho desconhecido, que no caso é um pecado. Nisso aí já corta pro presente, mostra que ele tem uma irmã, que ele cuida da irmã dele chama Sarah. A irmã dele, ela é paraplégica por causa de uma doença que foi causada pelos pecados. A partir disso aí, mostra em outro lugar, em outro cenário, nessa São Paulo, né, um tipo de organização do mal que é a favor dos pecados. E aparece um dos personagens mais marcantes do quadrinho, assim, que é o Yuji. Ele é marcante por motivos que ele é cringe. Uma das primeiras frases que ele fala é: os gráficos dos videogames são muito bons, mas os gráficos da vida real são bem melhores. Aí nisso a gente mostra que o Cairo, ele é um CLT padrão, né? Só que ele faz muito desvio de função, porque ele faz tudo no lugar. A gente não sabe nem a função dele. Mas como ele é fortinho, né? Ah lá o fortinho. Ó o fortinho, fi. Vai lá, fortinho. Ó! Aí é forte mesmo, hein, papai? Ó, que está arrumando é frequição. Ele carrega saco de cimento, faz elétrica, faz tudo. O bicho é um monstro. Carrega peso, não tem jeito, né? Só que tem um outro Betinha lá, o outro CLT 6x1, que ele tá sofrendo de síndrome de CLT, né? Pegou um ônibus lotado, chegou lá e bum, virou um pecado. Aí nisso o mangá explica pra gente como que nasce um pecado, né? O pecado, ele surge das emoções humanas, né? Emoções muito fortes, tipo uma combustão espontânea ali. O cara só pega fogo e vira um bichão porque, né? O cara no trabalho teve literalmente um burnout. Isso aí explica muita coisa. E nessa de o cara virar um pecado, ele tenta atacar o moleque bobo lá que falou na hora errada, porque quando você tá perto de um pecado, o que você tem que fazer é calar sua boca e ficar quieto pra você não ser atacado. Só que o moleque foi lá: ei, Cairo, vocês dois podem me dar uma mãozinha? Não vendo que o maluco virou um bicho estranho lá, e o Cairo vai lá e pá, farma a aura salvando o cara, porque o Cairo é o fortinho. Salvou o moleque? Beleza. Aí nisso aí começa uma luta do Cairo com o pecado, e o Cairo tá tomando um pau, mas ele tá literalmente aguentando uma briga com um bicho que joga ele de um prédio, né? O moleque é forte pra caralho mesmo, é o protagonista da genética, né? Até que em determinado ponto, onde ele tá apanhando, aparece uma pecadora, que é tipo uma caçadora desse mundo, uma feiticeira Jujutsu. Ela chega, corta o pescoço do pecado, faz a reversão de feitiço no Cairo, e o Cairo só vai no hospital pra fazer check-up de rotina. Vai que o pecado passou doença pra ele na base da porrada. E nisso ele vai visitar a irmã dele à noite. Visitando a irmã dele à noite, tem dois caras mascarados. Esses dois caras daquela organização lá do moleque cringe. Cairo, pô, vocês não vão sequestrar minha irmã, vocês estão me tirando, né? Ralo o dia inteiro pra virem aqui e sequestrarem minha irmã, vocês estão me tirando. E aí ele sai no pau com um dos caras.
Outro cara eu acho que foge. O outro cara meio que foge e fica só o Edgelord lá saindo no pau com o Cairo. Literalmente, né? Porque a arma do Yuji é um nunchaku. Aí o Yuji, ele para a briga pra explicar como que ele faz o nunchaku. Não é porque não sei o que, eu consigo fazer com a minha energia amaldiçoada, que na verdade é o Al. E aí, luta se sucede. Aí o Cairo começa tomando um pau, porque ele não tem poder nenhum, ele só é muito forte. Enquanto tá rolando a porradaria, o Cairo fica puto, fala, não, eu não vou, eu vou agarrar meu ego e vou proteger tudo que é mais importante pra mim. E nessa aparece o pecado da avareza, que é um pecado muito forte, né, que ele é até citado no início do capítulo, coisa que eu não citei, né, mas ele é citado no início do capítulo. Nessa, né, a gente descobre que o nome do pecado da avareza é Havak, e o Havak começa a explicar uns conceitos do mundo ali, como que funciona pecadoras e como que funciona a energia da alma, que é o Al, e a partir disso o Havak propõe um pacto com o cara Cairo. Nesse pacto, Cairo ele propõe, ó, você pode me emprestar sua energia, minha energia amaldiçoada e meu corpo é seu depois que eu morrer, mas você não pode possuir meu corpo. E beleza. Nisso, o pecado entra de vez no Cairo. Então o Cairo fica fodão, né? Fica mais fortinho ainda, ganha uma katana quebrada e sola o Edgelord, o Gamer. Depois que o Gamer é solado, chega a Morpha, que é aquela pecadora do início do capítulo, que fez a reversão de feitiço nele, e corta o pescoço do moleque, porque ele tá com o capeta no corpo. E isso é o resumo do primeiro capítulo. Daí pra frente a história se segue, né, contando sobre essa jornada do Cairo de ir atrás do pecado que matou a mãe dele, né, o pecado que fudeu com a vida dele, e é justamente por isso que ele aceita o contrato com o Havak. Então mostra personagens como a Helena, que é a mineirinha de BH, não é de BH, no caso ela é do interior, né, que ela comia barata porque a mãe dela era uma filha da puta. Mostra o Kim, que teve a cidade dele toda destruída por causa de um pecado muito forte, e esse moleque ele tem a restrição celestial, que é o poder do Doji, né, de ser o cara mais forte do mundo sem usar nenhum tipo de manipulação de energia. O Yuji ele entra pro Eden, que é a organização do grupo de caçadores de pecados, e nisso daí a história segue em frente, né, então eu não vou contar tudo porque eu acho que seria interessante se vocês lerem, mas agora vem a parte prato principal, que é começando aqui pelas críticas positivas. O primeiro ponto que eu queria falar sobre a história, o tema de Pecado Vivo é autodeterminação através do trauma. É transformar o que é trauma em força. E isso é um tema interessante. Por exemplo, todos os personagens de Pecado Vivo, como a habilidade deles vem de um trauma, vem de uma tristeza, de uma dor, eles transformam isso em uma forma de serem autossuficientes, transformam isso em uma força, em um combustível para lutar. Então todo personagem em Pecado Vivo vai ter alguma abordagem assim, envolvendo essa coisa de continuar resistindo apesar do trauma, e isso é uma coisa muito bonita, é bacana. Eu gosto da Helena e do Kim, são dois personagens que eu adorei, assim, porque eles são personagens que eles têm química junto, e eles são personagens que eles não precisam ficar se explicando entre eles, porque como eles já têm conhecimento daquele mundo, eles têm um diálogo bem mais natural entre eles, assim, são personagens que eles têm uma boa química, e como um tem síndrome do protagonista e a outra é doidinha, os dois eles têm diálogos que são bem bacanas, são personagens que eu gostei de ver e eu queria ver mais deles no quadrinho. Aí a gente tem os Corvos Negros, né, que eles são um grupo de vilão, essa facção de vilões que é a favor da vinda dos pecados pro mundo, é muito foda, tá ligado? São uma facção muito da hora, eu gostei do Pecado do Orgulho, Pecado da Ira que apareceu, são personagens que têm designs legais, assim, e aquele cara lá da máscara branca, que ele aparece no capítulo 8, aquele cara lá é fodão, farmou aura, você tá doido. Muito fodas, eu gostei disso. Então me parece que o caminho que Pecado Vivo vai tomar com esses vilões vai ser essa coisa da escadinha, ou os personagens eles vão cada um enfrentar um pecado ou um membro forte da organização para se provar e superar determinada coisa, ou
o Cairo vai solar um por um até chegar no pecado do orgulho. Mas o orgulho é o Big Boss ali. Dá pra ver que isso vai ser uma mega saga, sim. Vai rolar um monte de micro arcos até chegar, enfrentar os pecados capitais grandões, assim. E isso é muito doido. Aí, falando da arte, que é a parte que é mais sinistra desse quadrinho, é muito bom. Páginas duplas sensacionais, é muito dinâmico o quanto que as lutas são bem coreografadas, tem ângulos fodas, o desenho ele é muito bom, ele varia de bom a muito bom. Tem algumas cenas ali que fica meio esquisitinha ali, mas a gente sabe, quadrinho é difícil, então ninguém tem a obrigação de toda a página ter desenhos muito bonitos e perfeitos, não, mas tá acima da média, tá ligado? Tipo, quando tá na média, tá muito bom, e quando tá acima da média, tá bom pra caralho. Cenários muito bons mesmo. O Zinga, ele é melhor em fazer cenários do que fazer personagens. Isso é impressionante. Existe muita fluidez na leitura, existe muita fluidez, como que a história é contada, assim, através das cenas, dos cenários. Essa São Paulo ficou bacana. Quando mostra Tiradentes, é muito bacana também. Então é um negócio que tem muito futuro, assim, com relação aos cenários. Design de personagem, tem personagens que são muito picas e tem personagens que são mais ou menos. Bom, agora eu quero falar também do que eu não gostei, né? Os pontos negativos. Pecado Vivo, ele é um quadrinho que ele tem... Como ele tem personagens que são muito bons, tipo a Helena e o Kim, e alguns personagens lá do Corvos Brancos e pá, ele peca justamente no protagonista. Assim, o protagonista, ele é um personagem que me irrita, sabe? Me irrita porque ele é um personagem que a vida dele, até o capítulo 8, é ouvir explicação. E ele ouve explicação de forma passiva. As pessoas, elas simplesmente não param de explicar como que o mundo funciona. Eu sei que o personagem principal, ele tem que ter essa coisa de que ele tá entrando num mundo novo, então todo mundo vai dar uma explicadinha de alguma coisa ali pra ele, pra gente não ficar perdido junto com o cara, sabe? Mas são 8 capítulos disso, pelo amor de Deus. Infodump, mesmo que ele seja bem dividido, assim, todo capítulo fica chato. E isso é uma coisa que eu não curto muito. Eu não sei se Pecado Vivo é uma referência a Jujutsu Kaisen ou uma adaptação, entende? Porque você carregar os mesmos erros de Jujutsu Kaisen incomoda bastante, sabe? O Cairo, ele é basicamente um Itadori. A energia da alma, o Ao, é basicamente energia amaldiçoada. A forma que os pecados nascem é a mesma que as maldições. O Kim tem restrição celestial. A construção de empatia pelos personagens é a mesma. Esse personagem aqui tem um passado triste. Aí, com o passado triste, como não tem muito tempo de desenvolver o personagem só dele conversando, toma aqui um flashback, entende? Aí você ganha um flashback e com o flashback você volta para a história. Em Jujutsu tem muito flashback quando o cara vai morrer, mas em Pecado Vivo tem muito disso, de te apresentar o personagem. Eu não posso dizer que tem muito, porque o quadrinho ainda é pequeno, né? Mas tem já alguns flashbacks, assim. Daqui a pouco vai mostrar um flashback pra Morpha, sabe? Eu chuto que vai acontecer, porque ela é uma personagem que tem essa pinta de fodona, mas não tem muito que se apegar a ela, porque a personalidade dela é explicar a coisa e não falar muito. Tem todo o lance do sarcasmo e pá, mas isso não aparece muito porque na maior parte do tempo ela tá com cara de pão explicando coisa. Tem uma cena específica que me deixou com raiva, que tinha acabado de me apresentar a Helena, né? O mangá tinha acabado de me apresentar a personagem, pá, e demonstrado uma personalidade muito bacana pra ela. Só que em algum momento o Cairo, ele vai perguntar, tipo, ela fala que ela é uma pecadora de nível B. E o Cairo fala, o quê? Nível? Hã? Aí a Helena, ué, você não sabe o que é nível? Não sei o quê. Aí ela, deixa que eu explico pra você. Aí ela perde toda a personalidade de personagem com trejeitos mineiros, fuzil e animada pra explicar as coisas que nem o narrador de Hunter x Hunter. Então, existem os pecados de nível A. E eles são não sei o que. E os pecados de nível B.
que eles fazem não sei o que. Aí só pecadores equivalentes podem fazer tal coisa. Tipo, a personagem sai. E o Cairo, ele ouve as explicações de todo mundo e ele simplesmente só aceita. Ele aceita tudo. O problema principal do Cairo é que, como ele não tem intensidade de nada, a gente fica nessa de fica vendo um personagem que parece que não tem agência, que não tem personalidade própria, não interage quando os outros, tipo, beleza, tem muita explicação, mas essas explicações poderiam ser, tipo, o Cairo ele podia mostrar mais interesse. A Helena tá lá explicando, ao invés dela explicar tudo bonitinho pra ele podia interromper em algumas coisas, ela podia explicar as coisas de um jeito meio errado, aí outro personagem podia falar por cima dela, tá ligado? Porque, tipo, ela também é novata, ela é estagiária, ela é rank B, pá, mas ela é novata. Aí ia criar a dinâmica de diálogo mais interessante, que você ia ver, principalmente que a Helena e o Kim são personagens que têm personalidade bem definida. O Cairo ele ia poder ter uma definição melhor de personagem ali se ele tá interagindo, tá ligado? Vai que ele faz uma pergunta muito idiota de verdade, tá ligado? Já que ele é idiota ou ingênuo, ele podia fazer uma pergunta muito besta, tá ligado? Tipo, e o salário disso aí, tá ligado? Tipo, aumenta o salário na classificação? Mas não, isso importa? Você tá jurado de morte aqui, entendeu? Aí seguindo nessa linha, né, os protagonistas shonens, a gente tem o Cairo, aí depois a gente vem a referência dele, que é o Itadori, personagem de Jujutsu Kaisen, deve ter outras referências, mas a principal é Jujutsu, como eu já falei. Aí a gente tem Bleach, né, Bleach, Naruto, Hunter x Hunter, assim, que são referências pra Jujutsu Kaisen. Aí, de Bleach, a gente tem Yu Yu Hakusho, e a coisa que se perdeu nesse caminho até chegar ao Cairo foi intensidade. O Yusuke, né, que eu coloco nessa linha aí como o primeiro, mas deve ter gente muito antes dele, eu só não tenho bagagem pra falar. O Yusuke, ele é um personagem muito forte, independente, ele é boca suja, ele no caso, ele se impõe como personagem e a história dá tempo pra gente conhecer ele, dá tempo pra conhecer ele, e só depois que começa a ter explicação de world building. A preocupação com o world building vem depois de construir um personagem que é muito bom, de construir um núcleo principal de personagens que é muito bom. Pô, velho, Yusuke, Kuwabara, Riei e Kurama. Porra, 4 personagens muito bons. Tem a Botan também, de apoio, a Keiko, que, tipo, nem é uma lutadora, mas puta personalidade foda. Aí a gente tem Bleach, que eu gosto de usar de exemplo. A gente tem o Ichigo, puta personagem foda, ele já aparece quebrando tudo, ele tem fama de delinquente, não sei o que. Ele é um cara que se impõe, ele tem empatia, mas ele é marrento. Mas ele é um personagem que ele tem muita intensidade também. Ele tem intensidade, a gente sabe que ele é um protagonista firme, que ele é um protagonista que tem agência. E aí a gente tem o Itadori, que ele tem agência, mas ele é um cara meio dane-se, tá ligado? Ele é o personagem menos legal da obra dele. Todos os outros personagens de Jujutsu são mais legais que o Itadori. O que o Itadori faz bem? Ele briga, ele é bom de briga, e ele é forte, e ele tem o Sukuna dentro dele. Ter o Sukuna dentro dele é o que faz o Itadori legal, porque Jujutsu é uma obra que nem precisa de um protagonista, sinceramente. São tantos outros personagens legais e tanta coisa acontecendo, e o protagonista ele só tá ali indo com a maré, porque ele tá com o Sukuna dentro dele, e demora também pro Itadori parar de ser um cara que tá ali. E esse é meu medo com o Pecado Vivo, de quanto tempo vai demorar pro Cairo parar de ouvir explicações e ter agência. Porque toda hora o quadrinho ele me para explicar um poder de alguém, ele me mostra um personagem novo, ele me explica da organização, ele me explica dos corvos brancos, ele me explica dos pecados capitais, ele me explica disso, daquilo, ele me explica onde estão, a quantos metros está a MG de São Paulo. Por que caralhos o Yuji explicou que ele sofria bullying e quando tá lá e tipo, o cara tá tentando atrapalhar a sua missão, foda-se o que você sofreu, deixou de sofrer, só senta a porrada nele, beleza. E isso aí, esse tipo de coisa, eu sei que é nitpick da minha parte, né, é picuinha, muita picuinha assim, mas esse tipo de coisa tira a gente da história, tá ligado? Pecado Vivo é um quadrinho muito bom, tá ligado? É um quadrinho muito pica, assim, muito bem feito e vale a pena a história. Não é uma história ruim, não é uma história mal feita. Os problemas são esses problemas de estrutura, esses problemas de obsessão por Infodan. É uma obsessão isso. O problema não é só parecer Jujutsu Kaisen, referenciar, mas sim adaptar. E quando você adapta algo, é você pegar uma coisa e colocar o mais próximo possível, só que em outro formato, entende? Então,
É a adaptação brasileira. Só que essa coisa da adaptação brasileira cai no vale de 171, o GTA brasileiro. Cai no vale de ser uma versão, de ser só a versão brasileira daquilo. Só muda o cenário, entende? Adapta o cenário para o Brasil. Isso não é a mesma coisa do que você ter uma referência e você ser crítico à sua referência a um ponto de pensar, pô, isso daqui é um problema de estrutura. E com relação aos personagens, né, os que eu mais detestei do quadrinho foi o Yuji, Cairo e a Isabela. É porque a Isabela, ela só é aquele tipo de fofa medrosa, irritante, tipo a Kobeni, isso me irrita. Aí é a opinião pessoal baseada em nada, né? Além de que é a mesma desculpa da Kobeni de ser pobre. É a porra daquela menina da katana do Jujutsu também. Viu? Eu não consigo. Eu quero falar de Pecado Vivo e eu só falo de Jujutsu. Enfim, como quadrinista brasileiro, eu acredito que o que é essencial pra gente é não só referenciar uma coisa, não só tá ali colocando a nossa paixão, né, nas folhas, mas a gente tem que assumir esse compromisso de ser autoral e não ser super original, porque isso aí não existe, mas conseguir ter a referência e desvincular um pouco da referência, saber ali quando você tá sendo muito fã de uma coisa ou quando você tá sendo autor de fato, tá ligado? E eu acho que é sobre isso que importa, porque como a gente é brasileiro, a gente já tá lutando para produzir o mínimo. Só que quando a gente vê um cara que é muito bom, a gente tem que olhar para ele e falar, não, esse cara merece. Ele merece ser criticado, porque ele pode virar um monstro, ele pode ficar muito bom, ele pode ser o que a gente precisa para um futuro foda, tá ligado? O Since Life, B-Tiger, Irauna, todas essas obras aí, elas têm que ser amassadas na crítica, porque esses caras eles precisam melhorar um ponto de que eles vão virar os fodões. Eles precisam de crítica, tá ligado? Todo mundo precisa de crítica. Por isso que eu penso, ó, se você tá realmente adaptando, querendo fazer o Jujutsu Kaisen brasileiro, você vai fazer o melhor possível para Pecado Vivo superar Jujutsu. Tem que superar. Não é essa de eu sou fã. Não, você tem que superar. Porque não dá pra ser copia, só que faz diferente. Só que não faz igual. Tem que ser copia e faz melhor, tá ligado? Essa é a regra pra gente. Porque a gente tá literalmente numa luta. E como você criou um personagem que tem o pecado da ganância dentro dele, tem que ser ganancioso, porra! Tem que ser muito ganancioso. Tem que virar e falar, não, caralho! Eu sou o Pecado Vivo! Não sou o Jujutsu Kaisen brasileiro! É claro que foi vendido assim, mas... Tá ligado? É isso que eu acho. Minha nota para Pecado Vivo é 7, né? Um 7 cravado, bonitinho ali. Porque apesar de todos esses defeitos que eu citei, o quadrinho é profissional, bem feito. O cara mandou muito no quadrinho, tem a manha. E é uma história que tem o potencial de ficar muito pica, muito pica. Tem o potencial de ser um negócio muito bom mesmo. Muito, pode ser até melhor do que Sense Life. Pode ser realmente um negócio muito pica em algum momento. Só que para isso tem que continuar a história. E eu só vou saber da história enquanto não pode deixar o bagulho morrer. E se inscreve, dá like. Se não quiser dar like, não dá. E é isso. Essa é a minha review. Falou, caralho.